Olá, concursando! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza e o tema de hoje é sobre porcentagem. Vamos esclarecer algumas dúvidas e resolver alguns exercícios e propor alguns para que você resolva, poste sua dúvida e faça seu comentário. Então vem comigo. Ó, porcentagem. Primeira coisa, o exercício ele vai te pedir coisa do tipo: calcule 15% de 80. Só uma coisa bem rápida. Como que você vai fazer isso? Vamos tirar a minha sentença, o que eu quero que faça. Eu quero que você calcule 15% de 80. E aí não vai ter erro para resolver esse tipo de problema. Como é que você vai fazer? Você vai trocar esse de por vezes, multiplicação, e aí você pode particionar a palavra porcentagem em por 100. Então, como é que você vai resolver isso? 15, onde era de vezes 80, qual o significado de porcentagem? Por 100. Então, você vai dividir por 100. E aí você resolve o seu problema tranquilamente. Você pode multiplicar, certo? Você pode até simplificar o zero, dividindo por 10 e por 10, ou você pode multiplicar tudo e no final dividir por 100, certo? Isso é opcional. Eu vou cortar o zero, e aí eu vou ficar com 15 vezes 8, 120, dividido para 10, novamente corto o zero, e aí dá 12. O que é que está me dizendo? 15% de 80 é 12. Troco o de por vezes, multiplico os valores e divide por 100. Não esqueça disso. O outro tipo de problema, vou colocar em destaque, são os aumentos ou descontos, pode ser descontos, sucessivos. Tem que ter cuidado nisso. Por exemplo, tal mercadoria, uma mercadoria qualquer, teve um aumento de 10%. Depois de um tempo, ela aumentou 25%, mas depois ela teve aumentos e descontos, certo? Você coloque aí. E depois ela diminuiu 30%. Ao final desse processo, o que acontece com a mercadoria em relação ao valor inicial? Aumenta quantos por cento? Diminui quantos por cento? A primeira coisa que você não pode fazer, em hipótese alguma, é somar esses valores. Você poderia 10, 35, menos 30, então aumentou 5%. Não pode acontecer isso. Você não pode simplesmente somar, porque aqui você tem um valor inicial, que vai ser acrescido 110%. Em cima desse valor que já foi acrescido, é que eu vou aumentar o 25%. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema, professor? Simples. Supõe um valor inicial. No meu caso, eu vou supor o inicial 100. Suponha que você quiser. E em cima de 100, calcule esses aumentos e descontos. Então, o primeiro passo é calcular 10% de 100. Mas isso a gente já aprendeu a calcular. Então, é fácil. Eu faço 10 vezes 100 sobre 100. Corta, dá 10. Então, a minha mercadoria, que antes custava 100, agora custa 100 mais 10. Então, o novo preço, vou chamar de P2, é 100 mais 10, que dá 110. Em cima do 110 é que eu vou acrescer o 25%. Então, eu tenho que botar 25% agora de 110. Mas calcular isso aqui também já sei. Então, fica 25 vezes 110 dividido por 100. Corto zero. E agora, um macete para você quando for multiplicar o número de dois algarismos por 11. Você pode multiplicar normal, mas um macete é rapidinho. O que é que você faz? Abre o número, então, 2 e 5, e aqui no meio bota 2 mais 5 dá quanto? 7. Então, 275 é o resultado de 25 vezes 11. Sempre que for multiplicar dois algarismos por 11, abre o número, 2 e 5, e soma os algarismos dele e bota no meio. Dividido por 10. Não entendi isso, professor. Faz a conta. Então, eu tenho 25 vezes 11. 5, 2, 5, 2. Soma.
572. 275 é o que eu tinha obtido antes. Então, pega essa dicasinha aí que vai agilizar o seu processo. Dividir por 10 a gente já viu, volta uma casa, então eu fico com 27,5. Então, o meu novo preço agora, o P3, é eu pegar o valor de 110 e acrescer o 27,5. Então, o novo preço é 110 mais 27,5. Isso dá 137,5. Agora, em cima desse valor é que eu vou tirar 30% e então comparar quanto cresceu ou quanto diminuiu em relação ao valor inicial. Deixa eu só apagar isso aqui. E aí você vai agora tirar 137, aliás, você vai tirar 30% de 137,5. Mesmo processo. 30 vezes 137,5 sobre 100. E aí você pode dividir. 3 vezes 137,5. Vamos fazer aqui. 15, vai 1. 21 mais 1, 22, vai 2. 9 mais 2, 11, vai 1. 3, 4. Volta um algarismo. 412,5. Então, eu tenho 412,5 dividido por 10. Volta novamente uma vírgula. 41,25. E agora, o meu novo preço, P4, o preço final, vou chamar de PF, é simplesmente eu pegar o valor que eu tinha, 137,5, e tirar 41,25, porque foi um desconto. E aí eu faço essa subtração. 137,5 menos 41,25. Como é que você faz isso? Vai ficar 4, aí 5, 2, 6, 4 para chegar em 13,9. Então dá 96,25. Então o meu preço final é 96,25. Mas o meu preço inicial era 100. Então, houve uma queda de quanto? 3,75. Vou colocar do lado para que você possa comparar isso aqui. O meu preço final é esse. Está na sua telinha aí. Mas o meu preço inicial, que eu acabei de colocar aqui embaixo, eu supus, era 100. Então, você nota que houve uma queda de 100 menos 96,25. Isso dá 3,75. Então, agora você tem que ver, 3,75 corresponde a quantos por cento do 100? Faz a regrinha de 3. 100 corresponde a 100%. 3,75 corresponde a x. Agora você vai compreender a vantagem de usar o 100, porque aí vai sobrar apenas... Quanto é 10% de 100? A gente calculou, deu quanto? 10. Então, quanto é 3,75 em porcentagem do 100? 10, aliás, 3,75%, você resolve essa regrinha de 3. Conclusão, a minha mercadoria, após sofrer um acréscimo de 10%, um acréscimo de 25% e um desconto de 30% em relação ao valor inicial, caiu, certo? Teve uma queda de 37,5%. Se liga nisso e se liga como calcula a porcentagem e aí você não vai errar. Vamos fazer algumas questões para que você fique bem fera e, como eu falei no início, deixar algumas propostas para que você feche essa prova do seu concurso. Vamos lá, questão na tela, a primeira. Ó, uma televisão custa R$300. Ok. Pagando à vista, você ganha um desconto de 10%, então menos 10%. Quanto pagarei se comprar essa televisão? Vamos lá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar 10% de 300. Então, você calcula 10%, fazer aqui do lado, de 300. Como calcula isso? Troca por vezes, multiplica e divide por 100. Então, 10 multiplicado por 300, dividido por 100. Corta. 3 vezes 10, 30. Então, o meu desconto é de R$30. O preço era 300. Então, quanto eu vou pagar é 300 menos 30
que me resulta em 270. Então, fácil, certo? Se cair no seu concurso assim, você arrasa. Próxima questão. Numa turma, numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes, chamado de R. Calcule o número de moças. Vamos lá? Bom, primeira coisa que você lembra é que, em porcentagem, o meu todo vai ser 100. Se eu tenho 42% sendo rapazes, o restante, colocado de azul, é 58%, e esses 58% são moças. A questão te pede quantas moças eu tenho na escola. Então, eu vou ter que calcular 58% de 900, e não 42%. Então, você vai ter que calcular, conclusão, 58% de 900. E aí, segue de forma análoga ao item anterior. 58 vezes 900 sobre 100. Corta os dois zeros. Ou você pode multiplicar e dividir. E agora multiplica 58 por 9. Vai dar quanto? 58 vezes 9. 72, 45, 52. Então, eu tenho 500, tá certo? 72 vai 7, 45, 52. Então, eu tenho 522 moças no meu colégio. Então, mais uma questão bem direta, certo? Uma questão que você não tem muito trabalho. Vamos ao próximo item. O próximo item vai te dizer o seguinte. Carlos recebia 1.200 de salário mensal. Em agosto, ele recebeu um reajuste de 12%, que deverá ser pago em setembro. Quanto ele receberá no mês de setembro? Vamos lá? É basicamente a mesma questão da televisão, só que ao invés de menos, um desconto, ele vai ter mais. Então, eu vou tirar novamente 12% de 1.200 e acrescer no valor de 1.200. Então, eu faço 12% de 1.200. Isso vai dar 12 vezes 1.200 sobre 100. E aí, simplifica. 12 vezes 12 é 144. Então, o novo salário dele é 1.200, que é o que ele tinha no início, mais 144, e isso resulta em 1.344. Esse é o novo salário dele, e o gabarito, letra B. Só outra forma de você fazer isso aqui rapidamente, ó, preste atenção. Você pode pensar o seguinte, se eu supor, só um pensamento rápido que pode te ajudar em algum momento. Se eu pensar no meu salário inicial como sendo todo, então o 1.200, que é o meu salário de início, vai ser meu 100%. E o meu salário após eu ter o acréscimo, ele vai ser um salário X, que vai corresponder ao 100% que eu tinha antes. Cadê? 100% que eu tinha antes, mais o 12%. Então, corresponde a 112%. Se você resolver essa regrinha de 3, quando você calcular o X, ele vai te dar direto o 1.344. Outra forma também que você pode fazer, nesse item aqui, 300 corresponde, aí eu tiro 10%. Se o 300 for o meu 100% inicial, o meu valor que eu vou pagar, que seria o X, vai ser 90, que 90% é o 100% menos 10%. O que é que eu estou te dizendo? Você pode resolver esse tipo de problema se livrando desse passo, desde que você entenda que o seu salário inicial é o todo e o seu salário depois disso é o todo acrescido ou retirado o valor que a questão se referir. Certo? Então, vamos a mais um item. O item vai dizer o seguinte, o item 5, já é da banca da UPE. Uma máquina que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto. Então, vamos lá. 90
fotos por minuto. Vou colocar assim. Ok. Ela vai ser substituída por outra 50% mais veloz. Então, essa é a máquina 1. E aí eu vou ter a máquina 2, que é 50% mais veloz de que a máquina 1. Beleza. Aí o que é que eu tenho? Suponha que a nova máquina tenha que fazer o mesmo número de cópias que a antiga em 1 hora de trabalho ininterrupto. Para isso, a nova máquina vai gastar um tempo mínimo em minutos de... Vamos lá, com muita calma. Uma máquina que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto, foi substituída por outra máquina mais veloz. Suponha que a nova máquina tenha que fazer o mesmo número de cópias que a antiga em 1 hora de trabalho ininterrupto. Fazia. Para isso, a nova máquina vai gastar um tempo mínimo de... Vamos lá? Então, muita calma. Ó, vamos primeiro iniciar com a máquina 1. A máquina 1, ela fazer com regrinha de 3 em relação à máquina 1. A máquina 1 fazia 90 fotocópias a cada 1 minuto. Vou colocar um F aqui. O item diz... O que é que o item diz? O item diz o seguinte, deixa eu ajeitar esse F. O item diz que eu quero saber, essa máquina trabalhando 1 hora, faz uma quantidade qualquer, uma quantidade lá de fotocópias. Quando eu botar essa aqui, ela vai fazer em quanto tempo? Então, se é 90 fotocópias em 1 minuto, e o item se refere a 1 hora tem 60 minutos. Então, aqui eu tenho 60 minutos, e eu vou descobrir inicialmente quantas fotocópias essa máquina ela fazia. Regrinha de 3 direto, por quê? Quanto mais tempo, mais fotocópia, não esqueça disso. E aí eu faço x vezes 1, não vou nem colocar 1, igual a 90 vezes 60. E isso resulta 9 vezes 6, 54, e repete os 2 zeros. Então, a minha máquina antiga, em 1 hora, fazia 5.400 fotocópias. O item quer saber o seguinte, a máquina nova agora vai fazer essa mesma quantidade de fotocópia em quanto tempo? Vamos lá. Lá vamos nós rumo à aprovação no seu concurso. Só tem um detalhe, certo? A máquina 2, vou até grifar lá, é 50% mais veloz que a máquina 1. É aí que entra a porcentagem. Se a máquina 1 fazia 90 fotocópias por minuto, quanto que vai fazer a máquina 2? 90 mais 50% de 90. Ou seja, se a máquina 2 é 50% mais veloz que essa, na realidade, a velocidade dela é essa mais a metade dessa. Então, eu tenho 90 mais... Aqui você faz normal, mas se você pensar, 50% de alguma coisa é metade. Então, metade de 90 é 45. Então, dá 135 fotocópias por minuto. O que é que está dizendo aqui? A velocidade da nova máquina é de 135 fotocópias por minuto. Quem é o 135? 90 mais 45. Então, 50% mais veloz que a inicial. E aí não tem erro, porque você faz 135 fotocópias em 1 minuto, mas a máquina antiga em 1 hora fazia 5.400. Aí só substitui. Então, uma quantidade que eu não sei quantos minutos, vou chamar de K para que você não se confunda, mas tem que fazer 5.400 fotocópias. E aí, meio pelos extremos, novamente uma regra de 3 direta, a gente já tem uma aula sobre isso. 135K igual a 5.400. K é igual a 5.400 dividido por 135. Vamos fazer essa divisão para que a gente não se perca. 5.400 sobre 135. Pega o 5.540 e divide por 135. Dá quanto? Dá 4. Você confere isso aí direitinho. Dá 4. 4 vezes 135 dá o 270, 540. Beleza. Então não sobra nada. Baixa o 0. 0 para cá. Vai sobrar um 0 aqui. Então, essa divisão me resulta em 40 minutos
E daí o gabarito vai aparecer na sua tela, é o letra D. 40 minutos a nova máquina gasta e tudo bem. Vamos a mais um item. O item 6 é aquilo que eu estava falando agora há pouco, de aumentos sucessivos. Então, tudo tranquilo. Ó. Um empregado recebe 3 aumentos salariais. O primeiro, 30. O segundo, 20. E o terceiro, 10. Quanto é que aumentou na realidade? Vamos lá? Como é que a gente faz? Supõe um valor. Então, eu suponho que o meu salário inicial seja R$100. Claro que ninguém recebe R$100, certo? Mas só supor, para ficar fácil. Aí eu vou tirar 30% de 100. A gente já sabe como tira isso. 30 vezes 100 sobre 100. Cortou? Cortou? Dá 30. Então, daqui eu sei que... Deixa eu só dividir aqui. Eu sei que o salário agora, salário 1, esse é o inicial, é 100 mais 30, que dá 130. Em cima do 130 é que eu vou calcular o aumento de 20%. Então, eu faço agora 20% de 130. Mesma coisa. 20 vezes 130 sobre 100. Você pode multiplicar e dividir por 100, ou pode usar aquela estratégia. Corta. Isso dá 26. Então, o novo salário, o salário 2, é o inicial, aliás, é o salário 1, que é o anterior, que era 130, mais 26, que dá 156. Em cima desse salário é que eu vou aumentar 10%. Então, eu vou calcular 10% de 156. Então, 10 vezes 156 sobre 100, simplifica. 156 dividido por 10, é só você voltar uma casa, então vai dar 15,6. Então, o salário final é o anterior, 156, mais 15,6. Vamos fazer essa soma. Vou fazer aqui. 156, cuidado, 15,6. 6, 1, 7, 1. Então, dá 171,6. Agora, você tem que lembrar que o salário inicial era 100. E o salário final, 171,6. Então, o meu aumento, 171,6. E 100, qual é o aumento? 71,6. E a gente já sabe que isso também vai ser a porcentagem. A gente já viu o item assim. Portanto, gabarito, letra D. E aí, o restante das questões é para você fazer a resolução, postar sua dúvida, você será aprovado. Até mais!